Kalunga, Ndukoyange, Ame Chikolomanha. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Kimbo, o seu canal de aulas de língua Ubuntu. E nesta aula eu vou falar sobre a formação do plural na língua Ubuntu. Vamos começar por considerar a diferença de como é que é formado o plural no português e no Ubuntu. Sabemos todos nós que em português o plural geralmente é formado por um sufixo, que é a letra S. Amigo, amigos. Irmão, irmãos. Carro, carros. Boi, bois. Assim por diante. Essa é a regra geral. Em Ubuntu, vamos ter um prefixo para formar o plural. A diferença é essa. É que no português o plural ele é apresentado no final da palavra, mas no Ubuntu ele é apresentado no início da palavra. É um prefixo. Bem, na prática, para você poder identificar ou saber qual poderá ser o plural de uma palavra, você terá de saber a que grupo ou classe essa palavra pertence. Porque em Ubuntu é assim, as palavras elas estão anexadas a grupos. Elas pertencem a grupos ou classes, conforme falamos. Não são aquelas classes gramaticais que conhecemos em português, não. Não são essas. E assim, rapidamente, eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente dessas classes. Mas como para considerarmos a questão do plural e singular, precisamos entender minimamente esse assunto, vou falar aqui de 4 dessas classes principais. 4. Por exemplo, temos a classe O, que são palavras que começam basicamente em O. Começam sempre em O. Como por exemplo, onjo, casa, ongombe, boi, osanji, galinha. E tem muitas outras que começam sempre assim, O. E temos também a classe U. A classe U, ela reúne palavras que começam, ou principalmente nomes que começam em U. Como por exemplo, o combe, visita, o ngombo, pastor, o lume, homem. E também temos a classe E. Pungo, milho, tila, pepino, quepa, osso. Temos também a classe ou grupo OTI. A classe OTI reúne palavras ou nomes que iniciam em OTI. Exemplo, otisungo, que é música, otimboto, que é sapo, e otinyama, que é animal. E assim por diante. Então, basicamente é isso que acontece. As palavras elas estão anexadas ou afiliadas a grupos. Então, os nomes em Ubuntu eles estão divididos assim, eles pertencem a classes, né? Temos a classe O, U, E, OT. Essas que eu mencionei são as principais, ok? Então, dito isso, tendo isso em mente, vamos agora formar o prefixo das palavras, levando em conta este aspecto que acabamos de considerar, certo? Muito bom. Então, vamos começar com as palavras começando em O, com os nomes ou substantivos que pertencem à classe O, que começam com O. Para as palavras que começam em O, via de regra, o seu prefixo, ou o seu prefixo para plural vai ser olo. Onjo, olonjo. Ongombe, olongombe. Osanji, olosanji. Então repare, né? O. Pense numa outra palavra que claro, se você não falar não tem como pensar. Mas vou dar aqui um outro exemplo, além dessas palavras que eu já dei. Omango, que é cadeira. Olomango. Inclusive, este é o exemplo que está na capa deste vídeo, né? Que é omango, olomango, que é cadeira, cadeiras. Então, o prefixo é formado no princípio, é olo. Deixa de ser O, passa a ser olo. Mas existem algumas exceções. Neste caso, por exemplo, quando você diz omuno é pessoa, omuno, não vai ser olomuno, não. Vai ser diferente da regra geral. Vai ser omano. Ou seja, a gente tira
o U que vem depois do M. Em vez de omu, vai ser oma. Omano. E acontece a mesma coisa com a palavra filho ou criança, que é omola. Em vez de ser olomola, vai ser omala. Tiramos apenas o O que vem depois do M e colocamos o A. Então, omuno, omano. Omola, omala. Então, esta é a exceção. A regra geral é o, olo. Vamos para a outra classe, U. Quando temos as palavras iniciando em U, o seu plural vai ser apenas substituindo ou tirando o U, colocando o A. O combe, a combe. Um gombo, angombo. O lume, a lume. Ok? Estamos certos até aqui? O é singular, o combe é singular. A combe é plural, visita, visitas. Um gombo é singular, pastor. Angombo, pastores. Ora bem, neste caso também vamos ter algumas variações. Uma variação pelo menos. Quando estamos a tratar de coisas ou objetos, não vai seguir essa regra. Em vez de colocarmos o U, em vez de colocarmos o A para fazer o plural, vamos usar o OVI. O seu plural vai ser OVI quando se tratar de objetos e coisas, mesmo pertencendo à classe U, mas tratando-se de objetos e coisas, não vai seguir a mesma regra de colocar o A no lugar do U. Vai se colocar no lugar do U, o OVI. Exemplo, uti, que é árvore ou pau, não vai ser ati, não, vai ser oviti. Utima, que é coração, não vai ser atima, não, vai ser ovitima. Então, esta é a variação. Lembrando que quando estamos na classe U, o plural é A. Entretanto, não se tratando de pessoas, tratando-se de coisas ou objetos, ou até mesmo animais, se for o caso, o plural vai ser OVI. Então, pegue bem esses exemplos para depois você poder relacionar com outros exemplos que eventualmente você encontrar. Vamos agora também na classe E. Ok, no caso da classe E, o seu plural vai ser A. Em vez de iniciar em E, quando iniciar em E, o plural é A. Eteque, ateque. Dia, dias. Etila, atila. Pepino, pepinos. Equepa, aquepa. Osso, ossos. Então, o seu plural vai ser formado pela substituição do E pelo A. E temos a classe OTI. A classe OTI, o seu plural vai ser semelhante à classe U quando se trata de coisas e objetos, que é OVI. Então, otinyama, ovinyama. Otisungo, ovisungo. Otisiai, ovisiai. Assim por diante. Ficou claro esse assunto para ti? Ficou claro? Caso não tenha ficado claro, deixe o teu comentário a perguntar, a fazer a tua pergunta de forma específica. Tens algum contributo? Esqueci alguma coisa, algo, porque o idioma ele sempre tem variações. Talvez você saiba de mais alguns detalhes que eu talvez tenha me esquecido ou que talvez eu não saiba, né? Então faça a favor de deixar o teu comentário, que isso também poderá ajudar outros. No próximo vídeo eu posso comentar a respeito, posso fazer um vídeo a respeito, né, do que você deixar aí no teu comentário. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o teu like. Por favor, ajude o canal a crescer e a levarmos a língua Umbundo para o maior número possível de pessoas, ok? Somos o maior canal de Umbundo aqui no YouTube e por isso quero que você me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Caso você queira aprender mais, eu tenho materiais didáticos, é claro, em formato digital, mas tenho a certeza que lhe valerão muito, vão lhe ajudar muito. O manual Pratique Umbundo Diariamente é um manual que tem frases do dia a dia. Você aprende Umbundo já praticando. E quando você adquire o manual Pratique Umbundo Diariamente,
você é adicionado a um grupo, de modo que, caso tenhas dificuldade com a pronúncia, lá você obterá auxílio. Através daquele grupo nós interagimos e você terá a ajuda necessária, ok? Se ela potiwa tulisanga vali ndasuku wapanga.